Vamos falar agora, então, de estruturas de controle, né? O que são essas estruturas de controle? Estruturas de controle, elas servem para alterar o fluxo de execução dentro de um programa, né? Qual é o fluxo natural do programa? Eu começo a escrever lá em cima, então começo lá com program, venho com a declaração das variáveis, começo com os comandos executáveis, stop, end. Esse é o fluxo normal do programa, né? Começa lá em cima e termina lá embaixo, certo? Esse é o fluxo natural de execução de um programa. Então, através de estruturas de controle, a gente começa a mudar um pouquinho essa ordem. Então, através de alguns comandos que direcionam a execução com base em alguma condição que a gente coloca, que a gente impõe ali dentro do programa, fazendo trocas de informação, iterações, verificações. Vejo condições, testo uma condição, se atinge aquela condição eu passo adiante, se não eu volto, coisas do tipo, né? Então eu sempre vou usar operadores, tá, relacionais, operadores que fazem a relação entre variáveis para tomar uma decisão, se eu sigo em frente, se eu volto, se eu saio, né? Eu vou alterar a ordem de execução do programa através dessas estruturas de controle, tá? São 3 tipos de estrutura de controle. Primeira é a estrutura de sequência, a segunda é de seleção e estrutura de iteração, tá? São chamadas de estruturas de controle. A estrutura de sequência é aquela que é naturalmente colocada em qualquer linguagem, não só em Fortran, mas em qualquer linguagem, à medida que você organiza seus comandos, né, numa sequência, que você vai imaginando e você vai organizando ali uma sequência. Então, essa estrutura é chamada de estrutura de sequência. É aquela mais natural, é a ordem natural, né, que você segue ali como se você estivesse lendo um livro, né? Você começa ali e vai linha por linha até terminar, né, a última página do livro. O comando em Fortran, que implementa essa estrutura de seleção, né, que é o segundo tipo de estrutura, chamado de if bloco. É um blocozinho de informações que utilizam operadores relacionais em algumas expressões lógicas. O que são operadores relacionais? São aqueles que comparam duas coisas, 2, 3 coisas, depende do que você está fazendo. Mas ele vai comparar coisas. Então, eu vou comparar uma coisa com a outra, se é verdadeiro ou se é falso, se é maior ou se é menor, se é igual, né? São operadores relacionais, operadores que estabelecem uma relação entre variáveis, dentro de um bloco de estruturas if, tá? Chamado de if bloco. As expressões lógicas são aquelas que retornam para a gente uma situação verdade, verdadeiro ou falso, né? Por exemplo, 10 é maior que 5, verdadeiro. 10 é menor que 5, falso. O resultado dessa operação é uma expressão lógica, né? É um resultado lógico que vai dizer para a gente se eu sigo adiante ou se eu tomo uma outra decisão. Impõe uma condição para a execução do programa. Então, essas expressões são constituídas pela combinação de operandos lógicos, né, através de operadores lógicos, e esses operadores lógicos podem ser de diversos tipos. Então, eu posso ter constantes lógicas, variáveis lógicas, funções lógicas, expressões relacionais ou expressões lógicas definidas entre parênteses, tá? Vou colocar entre parênteses esses operadores, tá? Operadores lógicos. Constantes lógicas, elas vão especificar um valor lógico, verdadeiro ou falso, tá? Como é que é isso na linguagem Fortran? Isso varia de linguagem para linguagem, embora eu sempre use a mesma regra. Verdadeiro e falso, true or false, né? E no Fortran, obrigatoriamente, eu tenho esses dois operadores, essas constantes lógicas, elas são definidas
entre pontos, um ponto antes e um ponto depois, tá? True and false, verdadeiro, falso. Essas são as constantes lógicas. Quais são os operadores relacionais? Operadores relacionais são aqueles que comparam coisas, estabelecem relação entre coisas, tá? E aqui eu já coloco esses operadores relacionais, tanto na linguagem Fortran 77, né, quanto na linguagem Fortran 90. E vocês vão ver que na linguagem Fortran 90, eles são muito parecidos como em qualquer outra linguagem, tá? Eles seguem a mesma lógica de outras linguagens que a gente conhece. Então, por exemplo, a relação, né, a relação entre variáveis que determina quando duas variáveis são iguais é o igual, é o sinal de igual. Como que é isso em Fortran 77? Ponto EQ, ponto. EQ de equal, tá? Do termo em inglês equal. Ponto EQ, ponto. Precisa ser maiúsculo? Não, pode ser minúsculo. E no Fortran 90? Uma sequência de dois iguais, né? Dois sinais de igual repetidos define a comparação, o operador relacional igual. Um igual só é um comando de atribuição, dois iguais é um operador relacional, tá? Diferente do termo em inglês not equal, NE, ponto NE, ponto. Então isso é o diferente. Que no Fortran 90 vai ser um slash igual, tá? Uma barra igual. Então é um diferente. Que é o jeito, né, da gente cortar aqui o sinal de igual, então um sinal diferente. Maior que, do termo em inglês, greater than, GT. Ponto GT ponto é maior que equivale ao sinal de maior. Maior ou igual, greater or equal, né? Então, ponto GE ponto. No Fortran 90, maior ou igual, que corresponde aqui ao sinal maior ou igual. Menor que, less than, LT, tá? Então, ponto LT ponto equivale no Fortran 90 ao sinal de menor, que é o próprio menor em matemática, né? E o menor ou igual, less or equal, ponto LE ponto, menor ou igual, que corresponde então ao menor ou igual. Então, esses são os operadores relacionais. Através desses operadores, eu faço a comparação entre duas variáveis, por exemplo. Quais são os operadores lógicos? Eles não são números, eles carregam uma informação, né, lógica, do tipo que o resultado ele vai ser sempre um sim ou não, se é verdadeiro ou falso. Então, operador lógico, não, é a negação do termo em inglês not. Tá? Então, ponto, not, ponto, NOT, ponto, é a negação. Exemplo, não há, significa que eu não tenho a variável A. A variável A não existe, por exemplo. Não há, né, é um operador lógico. O resultado dele vai ser verdadeiro ou falso, dependendo se eu definir ou não o A. Se eu disse lá A igual a 10 e eu falo ali não há, o resultado dessa operação é falso. Agora, se eu não definir o A e digo não há, o resultado da operação é verdadeira. Tá? Então, é uma operação lógica, que funciona da mesma forma como em outras linguagens. Isso é muito parecido entre qualquer linguagem de programação. Tá? Operador lógico, o E lógico, que é o termo em inglês AND. Né? Então, ponto, AND, ponto, é o E lógico. Então, por exemplo, A e B significa que eu tenho as duas variáveis. Se eu tiver as duas variáveis, o resultado desse operador lógico é true, é verdade, é verdadeiro. Se eu não tiver qualquer uma delas, o resultado é falso. Equivalência lógica é o equivalent, né? Ponto EQV de equivalent, ponto. A equivalente a B.
né, compara se duas informações, e elas podem ser vetores, matrizes, constantes, variáveis, né? Se elas forem equivalentes, a resposta A equivalente a B é verdadeira, é true. Caso contrário, ela vai ser false, falso. E a não equivalência, not equivalent, ponto NEQV, ponto. E o exemplo aqui, A não equivalente a B, not equivalent to B. Né? A é não equivalente a B. Significa, por exemplo, se eu tenho A e não tenho B, então essa operação é verdadeira. Caso contrário, ela é falsa. Muito parecido como em qualquer outra linguagem de programação. Tá? E sempre que a gente trata de operadores lógicos, a gente vem com essa tabela chamada de tabela verdade dos operadores lógicos, né? Que muitas vezes a gente nem entende o que isso significa. Mas imagine o seguinte, são operações lógicas. E de onde vem isso? Né? A gente sempre tem que lembrar que a informação no computador, ela se dá através de sistemas que trocam voltagem, tá? É a diferença entre 0 e 5 volts, por exemplo, né? Hoje na ordem de milivolts, mas é sempre um estado ligado ou desligado, 0 ou 1, verdadeiro ou falso. E fazendo a combinação dessas coisas, a gente tem todas as informações que você vê na tela. Tá? Tudo que você vê na tela é uma combinação de ligado e desligado, de sim ou não, de verdadeiro ou falso. Certo? Então imagina o seguinte, imagina que A e B são falsos. Tá? Então, a operação lógica não há, ou not A, né? Ponto not, ponto A, ou dot, né? Vou falar tudo em inglês, fala certo, né? Dot not dot A, que é ponto não ponto A, significa não há. A é falso. Portanto, essa informação não há é verdadeira. Tá? Eu não tenho A. Assim como eu também não tenho o B. A e B. Tenho A e B? Nem A e nem B. Então essa informação é falsa. A ou B. Eu não tenho nenhum dos dois, então essa informação também é falsa. A é equivalente a B? Sim, é verdadeiro, porque os dois são falsos, então eles são equivalentes. E A é não equivalente a B? É falso. Por quê? Porque os dois são iguais, os dois são falsos. Então essa informação, né, é falsa. Não vou fazer todos, vou fazer mais uma linha só. Imagina que eu tenho A, mas que eu não tenho A, mas que eu tenho o B. Not A. Verdadeiro, eu não tenho A. O A é falso. A and B. Falso, porque eu só tenho B. Então, eu não tenho A. Então é falso. Agora, olha aqui, ó. A or B. Então, nesse caso, eu preciso só ter um dos dois. Então, essa informação é verdadeira. Eu tenho porque eu tenho B. Então, o B satisfaz a condição. A é equivalente a B? Não. Então, é falso. A é não equivalente a B? Sim, porque eles são diferentes. Um é falso e o outro é verdadeiro. Então, a informação é verdadeira. Então, assim, eu consigo combinar as informações, né, montar essa tabela verdade e usar isso nas nossas operações, certo? Vou usar essas combinações para fazer minhas operações lógicas. Então, esses são os operadores lógicos, essa é a tabela verdade desses operadores lógicos. Vamos para um exemplo. Tá? O exemplo é sempre mais, ajuda melhor. Né? A gente vai usar, então, aqui como exemplo, algumas expressões lógicas. Vamos imaginar, então, o primeiro exemplo aqui, que a gente quer calcular uma variável que é muito conhecida em micrometeorologia, chamada de energia cinética turbulenta. É energia cinética, meio de mv ao quadrado. Tá? Só que nesse caso específico de energia cinética turbulenta,
a gente vai pegar não o U, o V e o W, mas a gente vai pegar as perturbações, né, em torno de U, V e W, porque eu quero a parte turbulenta do sinal. Tá? Então, eu vou pegar aqui as variáveis, que eu estou chamando de SU, SV e SW. Tá? É o desvio em torno de U, o desvio em torno de V e o desvio em torno de W. Então, a gente vai fazer... Como é que a gente vai fazer para calcular isso usando operações, né, que fazem essa comparação? Operadores lógicos. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou atribuir para uma variável que eu estou chamando de ECT, que é a energia cinética turbulenta, um valor que é um valor padronizado como um valor quando a variável não existe, que é muito comum, né? Menos 9999.0. Você vai ter aí variações disso, 999.9, né? Mas é um número difícil de você ter na natureza, né? Esse número menos 9999. Você pode ter 9999, mas não menos 9999, tá? E 4 dígitos, né? Justamente porque é mais difícil ainda. Você não tem uma pressão perto de 1 milhão, né? Então, a gente vai usar esse valor. É muito comum você ver esse valor para identificar o valor não definido, ou quando você não tem a informação, ou quando deu problema no sensor. Ou seja, valor inválido, tá? Valores inválidos. Então, eu vou identificar aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, o primeiro passo aqui do nosso algoritmo, é atribuir o valor menos 999.0 para a energia cinética turbulenta. Então, eu faço assim, ó. ECT é igual a menos 999.0. Então, isso é um comando de atribuição. Veja que eu estou usando um igual apenas. Certo? Segundo passo. Como é que eu vou calcular a energia cinética? Para calcular a energia cinética, eu preciso ter informações válidas de SU, SV e SW. Tá? Se um deles estiver faltando, eu não consigo calcular. Então, eu preciso que os 3 existam, que os 3 tenham valores definidos. Então, o primeiro teste que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou usar, então, um comando if bloco. Aqui eu tenho 3, na verdade, comandos if bloco. Como é que eu monto esse comando if? Ele começa com um if, que é a pergunta se isso acontecer, então o nosso comando começa com um if, um then e um endif. Ele fecha sempre num endif. Quem exige o endif é o then, tá? Então eu posso ter if sem endifs, numa única linha, mas depois a gente vai ver isso. Por enquanto a gente vai usar a estrutura mais comum, que é o conjunto completo, que é o bloco, if, then, endif, tá? Então aqui, ó, se SW é not equivalent, então eu tenho aqui, ó, ponto NE, ponto. Se o SW é diferente de menos 9999.0, então, faça o seguinte. O que eu quero que você verifique? Eu quero que você verifique se também SU é diferente, é not equivalent, a menos 9999.0. Se isso acontecer, eu já consegui 2 elementos aí, falta só um. Verifica se o terceiro também é diferente de 99999. Então, se SW for diferente de menos 999, então significa que os 3 passaram no teste. Passo 3 é o caso positivo, então eu vou calcular a energia cinética turbulenta. Como é que eu calculo isso? Energia cinética turbulenta vai ser a soma dos quadrados das 3 componentes. SW ao quadrado, mais SU ao quadrado, mais SV ao quadrado. Tudo isso dividido por 2 é um meio vezes o ao quadrado, né? Energia cinética. E vou fechar. Ele só vai chegar aqui nesse ponto se esses 3 caras forem verdadeiros, se esses 3 caras existirem. Se essas 3 variáveis existirem e forem diferentes de menos 9999.0. Para cada bloco, if, then, endif.
if, then, and if, then, and if. Então, eu tenho os 3 and ifs aqui, fechando cada um desses if blocos. Tá? Então, esse é o primeiro exemplo. Então, veja aqui, eu tenho 2 situações. Ele só vai calcular isso aqui se ele passar por essas 3 condições. Caso contrário, quanto vale a energia cinética turbulenta? Vale o valor que eu coloquei aqui inicialmente, menos 9999.0. Ele só vai entrar e vai recalcular isso se ele conseguir atender essas 3 condições. Caso contrário, o valor continua sendo menos 9999.0. Certo? Segundo exemplo. Vou calcular, então, qual foi a operação lógica que eu usei o sinal, o operador not equivalent, tá? Negação. Agora eu vou usar um outro operador, eu vou usar o not equivalent e vou usar o and. Vou combinar os dois, tá? O segundo exemplo. Semelhante ao anterior, mas eu vou usar o operador lógico and. Então, nesse caso, eu vou verificar se os valores existem. Então, vamos lá. Se, veja bem, aqui eu vou combinar os 3 em um único comando, em uma única expressão relacional, em uma única expressão lógica. Então, é o seguinte, se SW for diferente de menos 999.0 e SU for diferente de menos 999 e SW diferente de menos 99999.0. Então, neste caso, se tudo isso aqui acontecer, então, passo 2. É o caso positivo, eu vou calcular a energia cinética turbulenta. Então, nesse caso, a ECT vai ser igual a SW ao quadrado, SU ao quadrado, mais SV ao quadrado, dividido por 2. E aí, uma outra informação de um comando if bloco, que é o caso contrário, né? E isso funciona em qualquer linguagem também, né? No Excel lá, mesmo no Excel, no R, você sempre tem uma opção que é uma segunda opção. Você faz uma verificação, se atender aquela condição, você faz uma coisa, caso contrário, você faz outra. Então aqui, a gente vai associar ao nosso if bloco uma opção, que é a opção else, senão, né? Então, se satisfaz todas essas condições aqui, então calcula ECT. Se não, else, ECT igual a menos 999.0. End if. Então, eu fecho aqui o nosso if bloco, o nosso bloco de if, o nosso bloco condicional, né? Dentro dessa estrutura. Vejo que as duas formas fazem exatamente a mesma coisa, usando operadores relacionais diferentes. Uma terceira opção, eu vou calcular agora, não usando o AND, mas eu vou usar o OR. E agora eu vou usar, ao invés de usar o not equal, eu vou usar o equal. Certo? Então, veja. Eu vou verificar, vou fazer uma coisa contrária, eu vou verificar, não mais, antes eu verificava se os valores eram válidos, agora eu vou verificar se eles são inválidos. Então veja, para que eles sejam inválidos, eu não preciso que os 3 sejam inválidos, eu preciso que só um deles seja inválido. Então eu não preciso de AND, eu preciso de OR, ou qualquer um deles. AND são todos, OR qualquer um. Então nesse caso aqui, ó, a primeira coisa que eu vou verificar é se os valores são inválidos. Então, vamos lá. Se, então, if SW for igual a menos 999.0, já é suficiente para eu não calcular mais. Tá? Então, eu vou verificar se o SW é igual a 9999. Ou se o SU é igual a 9999.0. Ou se o SV é igual a menos 99999.0. Se qualquer uma dessas condições for satisfeita, já é suficiente para eu não calcular. Então, neste caso, o que eu vou fazer? Caso positivo. O resultado dessa informação aqui, se todos forem iguais, é true, é verdadeiro.
Então, caso positivo, eu vou atribuir o valor menos 9999.0 para a energia cinética turbulenta. Então, eu faço ECT igual a menos 99999.0. Então, eu não preciso calcular. Tá? É um valor inválido. Caso contrário, quer dizer, se o resultado dessa operação lógica for false, eu vou para o else. Qual é a minha opção? Calcular. Então, caso negativo, eu vou calcular ECT. Então, nesse caso, eu vou usar a expressão ECT igual SW ao quadrado, mais SU ao quadrado, mais SV ao quadrado, dividido por 2. Fecho o bloco com o ENDIF. Certo? Então, esses são três exemplos de uso, né, desses operadores para alterar a ordem do programa. Como é que a gente faz iterações dentro do programa? Estrutura de iteração dentro do programa Fortran, é feita através do comando do termo faça, né? Um comando faça. Basicamente, a gente tem duas formas de fazer fazer iterações dentro do Fortran. A primeira delas é quando a gente utiliza um número de comando que define qual é a abrangência desse laço, dessa interação do. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, é o que eu chamo particularmente de do numerado. O do que eu identifico por um número. Então, aqui a gente tem um exemplo. Eu comecei aqui com uma variável, chamei de m igual a 0. Estou definindo o valor de m igual a 0. E aqui eu vou começar um laço, vou começar uma iteração. Do 20, estou identificando, então, por esse número 20, o seguinte, i começa valendo 1 e vai até 100. Em cada passagem, no laço, você vai fazer o seguinte, m é igual a m mais i. Então, m começa valendo 0. No primeiro, quando i vale 1, então m é 0, então começa com 0, mais i, que vale 1, então m é igual a 1. Vou repetir isso, e todo que tiver entre esse comando do e esse identificador aqui, que me diz aqui um comando não executável, né? Pode ser um comando não executável, que vai me dar alguma orientação do que fazer quando eu chegar no fim desse laço. Então, ele vai fazer assim, ó. Ele vai de 1 até 100. Quando o valor do i for 101, ele sai. Tá? Então, o looping é sempre assim. Eu vou até aquele limite. Enquanto o limite estiver dentro aqui estabelecido, entre esse valor inicial e esse valor final, eu continuo fazendo a interação. Tá? Quando o valor da variável que controla o looping sair daquela condição, ele sai do laço e faz o que está escrito na linha de número 20. O que ele faz aqui nesse caso? Continua. Ele segue adiante. Tá? Mas ele sempre vai sair daqui e vai voltar, vai fazer o que ele tem que fazer antes desse 20 e vai voltar para essa posição. Então, esse é o laço. Tá? Essa é a iteração que a gente vai fazer. Então, no segundo laço, o i vale 2. Só que agora o m está valendo 1. Então, o que ele vai fazer? M está valendo 1, i está valendo 2, então agora o m vale 3. E assim por diante. Vou fazendo esse cálculo. Então, esse é um exemplo de do numerado. Eu identifico onde fecha esse laço através desse número aqui. E aqui eu posso colocar qualquer comando, inclusive um comando não executável, como um continue. Poderia colocar um comando do tipo write na tela, sair do laço, write, fim do cálculo. Qualquer coisa, tá? Que identifique ali uma ação para fazer quando eu sair daquele laço. Ou posso não fazer nada, simplesmente continuar o programa através de um comando não executável, que é o continue. O comando do, então, nesse caso, forma geral, né, do comando do, nesse formato numerado, fica da seguinte maneira. Do n é o número aqui de comando que delimita a abrangência da iteração. I é a variável inteira, obrigatoriamente é uma variável inteira.
aqui o do se refere, é o contador, que a gente chama de contador, tá? Então ele vai, né, fazer esse controle. M1 aqui indica o valor inicial de I, M2 o valor final de I, e M3 é o incremento. Se a gente não fala nada, esse incremento é sempre 1. Se eu coloco só M1 e M2 e não coloco o M3, tá? Esse valor é sempre 1. Posso inverter a ordem, fazer do menor para o maior? Do maior para o menor? Posso. Aí, nesse caso, obrigatoriamente eu tenho que usar o M3 e esse M3 tem que ter sinal negativo. Tá? Posso inverter a ordem do laço. Então, no início da iteração, o I recebe o valor da expressão M1, que não precisa obrigatoriamente começar do 1, ele pode começar de qualquer valor, tá? Mas tem que ser sempre o inteiro. A ação especificada pelos comandos é, então, executada repetitivamente enquanto for atendida a seguinte condição. M1 tem que ser menor ou igual a M2 se o M3 for positivo, se ele for maior que 0. Tá? Então, enquanto o M1 for menor que o M2, menor ou igual ao M2, né, ele continua fazendo. E vai ser maior ou igual ao M2 se o M3 for negativo. Então, são as duas opções. Eu posso ir do menor para o maior ou do maior para o menor. Tá? Se eu for do menor para o maior, o M3 é positivo. Eu não preciso nem indicar. Se eu quiser ir do sentido contrário, então o M1, quando o M1 for maior ou igual ao M2, né, esse M3 tem que ser negativo. Precisa ser de 1 em 1? Não, eu posso pular, posso colocar de 2 em 2, de 3 em 3. Eu escolho, tá? Qual é o salto que eu quero dar nesse laço. Então, M3 pode ser qualquer valor inteiro. O que acontece, né? Cada iteração, essa variável I vai ser atualizada com o valor I mais M3. Se eu omitir o M3, vai ser sempre igual a 1. I mais 1. Cada iteração do laço, eu acrescento 1. Ou eu defino lá qual é o valor do M3. 2, por exemplo. Então, ele vai fazer de 2 em 2. Quando que para, né, o laço? Quando o M1 for maior que M2, no caso de M3 positivo, ou quando o M1 for menor que o M2, no caso do M3 negativo. Caso do M3 positivo, é quando eu começo do menor e vou até o maior. Foi o exemplo que a gente citou agora há pouco. Vou de 1 a 100. Então, M1 é 1, M2 é 100. Quando o M1 for 101, ele para. Quando o incremento M3 é omitido, como no exemplo, né, que a gente citou anteriormente, Fortran sempre vai assumir o valor 1, tá? Obrigatoriamente. Então, aqui, ó, né, a segunda maneira de utilização do do é sem a numeração. Nesse caso, que eu acho muito mais fácil, embora não seja tão fácil de você identificar em algumas vezes, quando você tem laços muito complexos, às vezes você tem dificuldade para identificar onde é que termina o laço, né? Quando ele não tem número. Mas você simplesmente utiliza a estrutura do and do. Tá? É outra forma de fazer a iteração. Veja que aqui a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. O que ele está fazendo? M começa com 0, do. Veja que não tem um número aqui, né? I vai de 1 até 100. M igual a M mais I, and do. Então ele vai fazer esse laço aqui. Quem fecha o laço é o and do. Certo? Num programa simplesinho como esse aqui, nesse exemplo tão simples, é fácil de você saber onde é que fecha o laço. Mas às vezes isso num programa muito complexo não é tão fácil assim. Não é trivial e pode ser que, né, você misture os laços. Mas, enfim, é uma forma de você fazer. Vamos lá. O valor da variável do do, né, esse i, não pode ser alterado por um comando dentro do laço. Então, se eu colocar um contador ali, i vai de 1 até 100, e lá dentro do laço eu coloco i igual a i mais 2, ele vai travar, ele não vai deixar você ir adiante, ele vai adiante. A hora que você, né, se não na compilação, na hora da execução, ele vai acusar que aquilo não pode ser feito. Então, você não pode modificar o valor dentro do loop, tá?
Você também não pode saltar de um ponto fora do laço do do para outro dentro do laço. Você tem que seguir essa ordem. Pode ter alinhamento de laços dentro de um do? Sim, você pode fazer, só que eles não podem se cruzar, tá? Então você não pode ter cruzamento de laço. Você pode fazer um laço dentro do outro, mas não pode cruzar os laços. Então, exemplo aqui, ó, de cruzamento de laços, né? Cruzamento de laço só acontece com do numerado, tá? Quando você identifica o do por um número. Não vai acontecer isso quando você usa end do, né, por exemplo. Mas nesse caso aqui, ó, então vamos ver aqui o nosso exemplo. Primeiro, que é um exemplo correto, né, como a gente pode fazer. Eu tenho um do que eu identifiquei aqui pelo número 25, i vai de 1 até 100, m igual a m mais i. Dentro desse laço, eu coloquei um outro laço, que eu chamei de 30. Do 30, j vai de m até 200, e aí ele vai fazer um laço, né? Para cada valor de m, ele vai fazer esse laço até 200. O que ele vai fazer? IV igual a j dividido por m, fecho o laço aqui, o 30, e continuo. Fiz as iterações aqui dentro, volto para o outro laço, volto aqui para o i valendo 2. Faço a iteração, venho aqui, m vai de m até 200, né? E faço outra iteração. Então, aqui os laços não se cruzam, tá? Eu tenho um laço dentro do outro, um laço dentro de outro maior, mas eles não se cruzam. Então, aqui, essa é a maneira correta da gente fazer esse alinhamento de laços. Embaixo aqui eu tenho um exemplo daquilo que a gente não pode fazer, que é cruzar os laços. Veja bem por que eu estou cruzando. Aqui, ó. Então, eu começo com o do 25, inicio o do 30, e antes de fechar o do 30, eu fechei o do 25. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, veja que claramente esses laços estão sendo cruzados. Isso não pode fazer. Tá? Você não pode cruzar laço. Dessa maneira incorreta. Alguns aspectos importantes em relação ao comando do. Muitas vezes, a gente não conhece a dimensão dos dados com que a gente está trabalhando. Tá? E aí, nesse caso, como é que eu vou fazer um do? Né? Porque o do implica em eu saber onde eu começo e onde eu termino, para que eu consiga fazer o trabalho completo, certo? Então, eu preciso saber qual é o tamanho. E, às vezes, eu não sei qual é o tamanho de um conjunto de dados. Então, como exemplo, imagina que eu tenho aqui uma leitura de um arquivo e ele tem 10 dados colocados em colunas, né? 10 dados, um do lado do outro. E que esses dados estejam disponíveis a cada hora, tá? Em linhas diferentes. Então, cada linha indica uma hora. Eu tenho 100 horas, então no total eu tenho 100 linhas e eu tenho as colunas, 10 colunas separando esses dados. Como é que eu poderia fazer para ler esses dados, né? Então, faria assim, ó. Open 10, lembra o que é o 10? É a senha que eu dei para aquele arquivo. Que arquivo? Dados.dat. File dados.dat. O status dele é old, porque é um arquivo que já existe. E aí eu vou fazer o seguinte, eu sei que esse arquivo tem 100 linhas, certo? E cada linha tem 10 informações. Então, uma maneira de eu ler isso é a seguinte. Obviamente, eu já declarei lá em cima que esse cara aqui é um vetor que tem, né, 100 linhas, tá? V1 é um vetor. Então, ou eu usei lá em cima uma declaração dimension, ou eu usei uma declaração real, né? Um dos dois, tá? Só estou pegando o trecho do laço aqui. Então, imagina o seguinte, eu vou ler o arquivo 10 no formato livre. A gente já viu isso. Leia o arquivo 10 no formato livre. Eu sei que eu tenho 10 informações, então aqui estão as 10 informações separadas por vírgula. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª informação. E aqui, como eu ultrapassei o limite das 72 colunas, o que eu fiz? Na coluna 6, coloquei um E comercial para indicar que isso aqui é uma linha que continua.
né, a linha anterior. Então, ó, dentro do laço, ó, veja que aqui eu estou usando um do não numerado. Do, fechando o laço com end do. Tá bom? Então, i vai de 1 até 100, eu vou fazer um looping em cada linha. Eu vou ler a primeira linha, vou ler a segunda linha, terceira, até a 100ª linha. Beleza. Esse é o jeito que eu uso para ler um arquivo normalmente, sem grandes dificuldades, certo? Assim eu conseguiria ler esses dados. Agora, imagina o seguinte. Imagina que eu não sei que eu tenho essas 100 linhas. Como é que eu posso fazer para ler esse arquivo, esse mesmo arquivo? Então eu vou usar aqui um comando que altera a ordem de operação do programa, de execução do programa, que é o comando goto. Goto significa vá para, tá? Vá para um determinado ponto dentro do programa. Então eu posso fazer essa leitura utilizando, né, comandos que façam saltos incondicionais para um valor n qualquer. Eu não sei qual é esse valor n, tá? Não sei. Então eu vou usar esse comando goto para realizar essa tarefa. Então imagina o seguinte, eu não sei quantas linhas tem o programa, tá? Então eu vou ler aqui, ó. Veja que eu identifiquei esse comando read anterior. Antes eu usava um laço, né? Do i vai de 1 até 100. Olha como é que eu vou fazer uma iteração agora de uma maneira diferente. Eu não vou mais fazer do. Eu vou dizer o seguinte. Leia o arquivo 10 no formato livre e veja que agora eu coloquei aqui um terceiro argumento para o comando read, que a gente não conhecia antes, que é o seguinte, olha. Leia o arquivo 10 no formato livre. E quando acabar o arquivo, quando você chegar no final do arquivo, faz o seguinte. Execute o comando que está identificado pelo número 200. Tá? Então eu dei para essa linha, que é um comando read, um número 100. E começou com 1. Aqui. Então i é igual a 1. Então eu vou ler o arquivo 10 no formato livre e quando acabar de ler todas as linhas, eu não sei quantas, faz o seguinte, executa o que está escrito na linha de número 200. E lá na linha de número 200 eu tenho um continue. Então ele vai chegar aqui e vai continuar executando o programa. Então o que ele vai fazer? O i está valendo 1, então eu vou ter que V1 de 1, V2 de 1, V3 de 1, V4 de 1, V5 de 1, até o V10 de 1. Leu aquela linha? Então eu posso ir para a próxima linha. O que eu faço? I é igual a I mais 1. Então agora o I está valendo 2. E aí como é que eu volto para ler aquela linha? Vou para o 100. Go to 100. O que ele faz? Volta aqui para o comando de número 100. O que ele vai fazer? Ele vai ler o arquivo 10 no formato livre e quando chegar no fim ele vai fazer o que está escrito na linha 200. Ele vai ler quem? V1 de 2, V2 de 2, V3 de 2, V4 de 2, até V10 de 2. I igual a I mais 1, 2 é igual... I, então, vai ser igual a 2 mais 1, que é 3. O que eu faço? Vou para 100. E vou fazendo isso independente de quantas linhas tenha esse arquivo. Quando ele chegar lá no fim, não tem mais linhas para ler, o que ele vai fazer? Vai para o 200. O que é o 200? É um continue. Então, eu não sei quantas linhas tinha no arquivo. Lógico que isso não é tão simples como eu estou colocando aqui. Eu vou precisar, como eu não sei quantas linhas tem, eu vou ter que ou superlocar ou fazer locação dinâmica, tá? Mas essa é uma outra história. Por enquanto, o que eu quero é ler as 100 linhas sem precisar fazer isso dentro de um laço, dentro de um do. Então, eu uso esse comando goto para também alterar a ordem de execução do programa. Então, ele vai fazer esse laço, é como se eu estivesse fazendo um do, né? Só que sem a necessidade de saber quantas linhas eu tenho nesse programa. Esse método aqui é chamado de método do fim de arquivo, por motivos óbvios, né? Ele vai chegar lá no fim do arquivo e vai executar alguma operação, certo? É um método muito útil.
Eu posso usar também esse comando goto dentro de laços para também obedecer alguma condição imposta. Eu vou escapar do ciclo normal. Inclusive, nós já vimos exemplos desse tipo anteriormente, né? Quando eu fui no exemplo que a gente usou para mostrar a diferença entre o fim lógico e o fim físico, a gente usou o goto, embora não tivesse falado dele ainda, né? A gente usou esse comando. Então eu posso usar o goto para alterar a ordem de execução dentro do comando. Eu altero a estrutura de sequência dentro do programa e altero essa sequência. Então, por exemplo, vamos imaginar que nós queremos saber quantos números são necessários para obter o maior valor inferior a 100 através da soma desses valores, a soma dos mesmos, né? Então, vou fazer um programa bem simples. Vou chamar aqui de programa soma 100. Vou começar aqui com uma variável que eu chamei de isoma, e essa variável é igual a 0, tá? Vou fazer um laço, né? Veja que é um laço não numerado, então o do termina aqui no end do. Então esse é o laço. E aqui dentro eu vou usar operadores relacionais, certo? Do i vai de 1 até 100, ok. E soma é igual a i soma mais i. Então no primeiro valor, i soma vale 0, i vale 1, i soma vale 1. No segundo ele vai valer 1 mais 2, então ele é 3. No terceiro ele vai valer 3 mais 3, ele vai valer 6, e assim por diante, tá? Então, quantas vezes eu preciso fazer isso para que esse valor seja menor que 100? Então, eu vou fazer a seguinte condição. Cada vez que ele somar, eu vou fazer um teste. Qual é o teste? Se o isoma for menor ou igual a 100, então IS é igual a isoma. Caso contrário, else ind é igual a i menos 1, vá para 200. O que faz o 200? Sai do laço e faz o seguinte, ó. Escreva na tela, no formato livre, o número de valores está sem acento aqui, né? O número de valores é ind. Quantos números eu preciso somar antes que eles atinjam o valor 100? Então ele vai me dar quantos números? Ind. E veja que eu tive que fazer o ind igual a i menos 1. Por quê? Porque aquele já saiu da condição, né? Ele só vou verificar enquanto ele está na condição. Se não, quer dizer que ele saiu. Se ele saiu da condição, eu tenho que subtrair. Eu quero o anterior a ele, não ele. Eu quero o anterior. Então, eu estou fazendo i menos 1. Então, ele vai escrever na tela. O número de valores é int. E vai escrever, e vai continuar, né? E vai escrever o quê? A soma dos valores é is. Stop end. Então, veja que eu alterei, né, a ordem aqui. Ele não vai chegar até o fim da iteração aqui, ele não vai chegar, o i não vai chegar a 100, né? Porque eu estou somando o i à soma. Então ele vai sair aqui em algum momento, depois a gente vai fazer esse programa para ver em que momento ele vai sair daqui. Mas ele vai sair antes de atingir a condição. Então eu uso o goto para alterar a ordem natural da sequência estabelecida dentro do programa, tá? Então é uma estrutura de controle também. O goto também é uma estrutura de controle. Muito útil. A gente pode fazer o chamado do implícito. É um do que eu não preciso fechar os laços, certo? Eu não fecho os laços. A gente usa muito para leitura e escrita de dados, principalmente quando a gente for escrever os dados no formato do Grades, a gente vai usar muito do implícito, tá? Ele sempre está associado a um comando de entrada e saída e não pode ser feito para cálculos. Eu não posso fazer cálculos implícitos usando do implícito, né? Como é que ele funciona? Imagina que eu tenho que ler uma matriz que possui aí os dados de vento que estão dispostos numa grade regular. Então eu tenho latitude, longitude e vertical, né? Níveis de pressão, por exemplo. Uma maneira de fazer a leitura desses dados é mostrada aqui nesse exemplo. Então,
Vamos ver como seria a leitura normal de um conjunto de dados. Aqui eu coloquei bidimensional, então o vento em 2 dimensões, né? Então eu fiz uma declaração dimension, vento 100%. Então tem 100%, 100 pontos em latitude por 100 pontos em longitude, por exemplo. Então, a leitura normal, eu vou abrir um arquivo que eu estou chamando de 10. Esse arquivo é o vento.dat, o status dele é old, porque ele é um arquivo já existente, e eu vou fazer a leitura desses dados. Então, eu tenho que ler 100% dados. A forma mais fácil de fazer isso é através de 2 laços. Então, eu vou fazer, né, o primeiro do, que é um do externo. Para cada valor de i, eu vou fazer a varredura dos 100 valores de j. Tá? Então, i começa com 1, e aí eu faço as 100 leituras de j. Quem que eu vou ler? Vento de i e j. Tá? Então, eu tenho um laço interno e um laço externo. Tá? Essa é a forma mais simples de eu fazer essa leitura. Como é que eu posso mudar essa leitura usando um do implícito? Eu posso pegar e cancelar o do interno e manter só o do externo. Como eu faço isso? Então, eu vou manter o laço externo, que é o i, o laço em i. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Do i vai de 1 até 100 e fecho esse laço aqui com esse end do. Tá? E aqui dentro, né, esse outro laço aqui, que era em j, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu coloco a variável entre parênteses, tá? Entre parênteses, e faço o laço assim, ó. Vírgula, j vai de 1 até 100. Então, isso aqui tem o mesmo efeito do que do j vai de 1 até 100 em de do. Tem exatamente o mesmo efeito. A única diferença é que eu não posso fazer nenhum cálculo quando eu fizer essa operação. Se eu tiver que fazer cálculo, aí não tem jeito, eu tenho que fazer essa operação aqui. Como é que eu posso simplificar ainda mais? Fazer 2 dos implícitos, né? Então eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, da seguinte forma, ó. Agora eu vou colocar 2 parênteses, né? Vou abrir 2 parênteses. Primeiro laço, que é o mais interno, j vai de 1 até 100, fecho parênteses. Vírgula, e vai de 1 até 100, fecho o segundo parênteses. Então, um comando que eu usaria aqui em 5 linhas, eu faço em apenas uma linha através desse do implícito. A única limitação é que eu não posso fazer contas quando eu fizer isso, tá? Na próxima aula, nós falaremos sobre cadeias de caracteres.